Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César e nesta aula iremos finalizar a implementação do nosso componente livro Create. Nas duas aulas anteriores nós trabalhamos o HTML, CSS e a validação dos nossos formulários aqui utilizando os formulários reativos do Angular. Beleza, então esse botão aqui de criar só vai ficar habilitado quando os requisitos mínimos para criar um livro forem atendidos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, ele habilitou o botão. O que eu quero? Quando eu clicar nesse botão agora, ele fazer a requisição do tipo post lá para o nosso back-end. Então, vamos voltar no nosso projeto. Lá no nosso livro Service, onde estão as nossas requisições, nós não temos ainda o método create. Então, eu vou criar esse método aqui. Eu vou receber aqui como argumento um objeto do tipo livro. Então, eu vou colocar aqui livro. Vamos importar aqui esse livro para não dar erro. E eu vou ter que receber também o ID da categoria que eu quero salvar aquele livro. Então, nós vamos colocar aqui ID underline cat, vai ser do tipo string. Ótimo. Então, nós vamos retornar aqui um observable do tipo livro. Então, vamos selecionar esse carinha aqui, vamos colocar aqui dentro livro. Abre e fecha chaves. Aí nós precisamos implementar a URL que nós vamos fazer essa requisição. A URL é a mesma que nós utilizamos aqui para fazer a requisição do tipo get para buscar todos os livros de uma determinada categoria. Então, a gente pode copiar ela aqui e colar ela aqui. Por que é a mesma URL? Porque para a gente salvar um livro, a gente vai ter que passar o endpoint barra livros, aí nós vamos passar o parâmetro categoria igual o ID da categoria. Só que aqui a requisição agora não vai ser do tipo get mais, vai ser do tipo post. Então a gente vai fazer assim, ó, return this.http.post, aí nós passamos aqui o tipo, né, que vai ser livro. Aí você vai ver que ele espera aqui a URL e que nós passamos aqui no corpo da requisição um objeto, né? Então a gente vai colocar aqui o URL e o nosso objeto é aquele livro que nós queremos salvar. Então a gente pode dar um Ctrl S aqui e o nosso método para criar um novo livro aqui no nosso serviço está implementado. Agora a gente precisa começar a trabalhar o TypeScript do nosso componente livro create. Então vamos vir aqui no TypeScript dele. Em cima do getMessage aqui, eu vou criar então um método chamado create. Ele vai retornar um void aqui, abre e fecha chaves. Aí a gente tem que chamar aquele método create que nós implementamos lá no nosso serviço. Para isso, a gente precisa de uma instância do livro service. Então, aqui no nosso construtor, eu vou dar um enter e vou criar aqui um private, vou chamar de service mesmo, que vai ser do tipo livro service. Então, esse carinha aqui, vamos importar aqui para ele não dar erro. Beleza. Então, agora a gente pode chamar aquele método lá. Então, eu vou fazer assim, ó, this.service.create. Beleza, vocês lembram que ele espera como argumento um objeto do tipo livro e o ID daquela categoria, certo? O ID da categoria, nós já aprendemos a pegar ele aqui na URL em aulas anteriores, então a gente vai pegar ele aqui, ó, certo? Para a gente pegar o ID da categoria, a gente precisa de um objeto do tipo route. Vamos voltar aqui então, e aqui no nosso construtor a gente vai pôr uma vírgula, e aqui embaixo nós vamos instanciar, eu vou chamar de route, um objeto do tipo activated route. Então, esse carinha aqui. Beleza. Então, no construtor não, na inicialização da minha aplicação, eu vou colocar aqui dentro que eu quero pegar o ID dessa categoria. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada id underline cat. Ela vai ser do tipo string e eu vou iniciar ela com valor vazio aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, this.id underline cat vai receber this.route.paramap.get. Aí a gente vai pegar aquele objeto lá da nossa URL que é o id underline cat, que nós setamos aqui no nosso app routing, certo? Então aqui a gente tem o id underline cat, que vem na nossa URL quando o componente create é renderizado. Então a gente está pegando esse carinha aqui. Beleza.
Voltando aqui então, a gente vai colocar um sinal de exclamação aqui para ele parar de dar esse erro aqui. Pronto. Agora a gente já tem o ID da categoria, só que nós não temos um objeto do tipo livro ainda. Nós vamos ter que criar aqui então um objeto do tipo livro. Eu vou colocar aqui livro, ele vai ser do tipo livro, ótimo. Esse cara aqui, vamos importar já. Já vamos iniciar ele aqui então com o ID igual a vazio. O título, nós vamos colocar aqui vazio também. O nome do autor, nós vamos colocar aqui vazio também. Então, nome, underline, autor, vazio. E o texto, nós vamos colocar vazio também. Só que nós queremos fazer o seguinte. Eu quero que quando o usuário começar a digitar aqui no input para título, o título do livro dele, eu quero já que passe para esse valor aqui, para esse título aqui do nosso livro. Então, a gente vai utilizar aquele ND Module, né? Então, vamos utilizar aqui o Property Bind, né? Vamos colocar aqui, lembrem-se do Banana in the Box, então, banana na caixa, para a gente não se perder. NG Model, a gente vai informar que esse valor aqui vai ser passado ali para o nosso livro.título. Ótimo. Então, aqui a gente já está pegando esse valor digitado e passando lá para a nossa variável título do nosso objeto livro. Então, para o nome do autor, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós só vamos mudar aqui de livro.título para nome, underline, autor. Beleza. E aqui no texto, nós vamos colocar a mesma coisa, né? Vamos mudar aqui do título para texto. Beleza, então agora a gente está pegando os 3 valores que o usuário está digitando lá na tela e passando para aquele nosso livro. Agora sim, a gente pode ver aqui no TypeScript. Agora a gente pode passar como argumento, então, para aquele nosso método create, que nós criamos lá no serviço, o nosso livro. Então, vamos colocar assim, this.livro, this.livro, aí a URL nós vamos passar, this.id, cat, a URL não, o ID da categoria, me desculpa. Beleza, então a gente chamou esse método e nós vamos nos inscrever nesse método, subscribe, para aguardar uma resposta. Então, quando a resposta chegar, nós vamos fazer o seguinte. Abre e fecha chaves aqui. Nós vamos voltar para a tela de livros, onde aquele nosso novo livro já vai estar renderizado. Então, a gente vai voltar para a tela anterior, que seria essa tela aqui, basicamente, ó. Essa tela aqui. E o nosso novo livro já vai estar aqui também, certo? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, nós vamos ter que ter um objeto do tipo router, para a gente poder navegar aí entre esses componentes, certo? Então, a gente vai colocar aqui uma vírgula e vamos instanciar aqui um router, do tipo router, certo? Esse carinha aqui. Agora, a gente pode chamar aqui, ó, this.router.navigate. Aí aqui a gente vai colocar, abre e fecha parênteses, né? Aqui a gente coloca colchetes, aspas simples. Nós vamos colocar aqui então, na verdade eu não vou colocar aspas simples, eu vou colocar crase. Então você pode segurar o Shift e apertar o botão de crase e depois dar um espaço que ele já inicia a crase aqui para você. Nós vamos colocar aqui cifrão, abre e fecha chaves, né? Antes nós vamos renderizar para a página categorias, barra, daí nós vamos pegar o ID dessa nossa categoria que nós temos aqui, nós já temos esse ID aqui, cat, então vou colocar this.id, cat, barra, livros, para ele renderizar os livros daquela categoria que nós criamos, o novo livro. Então ele vai retornar para aquela tela e eu quero apresentar uma mensagem personalizada para o usuário, então this.service. Sim, a gente não implementou a mensagem para o nosso livro service, né? Então a gente vai ter que voltar, pegar a mesma, vai ser o mesmo método que nós criamos lá para o serviço da categoria. Então a gente pode abrir aqui o categoria, vir aqui no serviço da categoria e nós temos aqui, ó, mensagem, né? A gente pode copiar aqui esse método. A única coisa que nós vamos ter que fazer ali é implementar aqui um mat snack bar, certo? Então a gente pode fechar esse um aqui já. A gente vai vir aqui no nosso serviço do nosso livro. Vamos colar esse método aqui.
Aí nós vamos vir aqui no nosso construtor e vamos colocar private. Eu vou colocar underline snack do tipo mate snack bar. Esse carinha aqui. Beleza, agora a gente tem aqui então o método mensagem. Então vamos voltar aqui no TypeScript do create e vamos chamar esse método mensagem, passando a mensagem que nós queremos passar para o usuário. Então eu vou colocar aqui livro criado com sucesso. Ótimo. E se ele der um erro? Aqui não é colchetes, aqui é chaves. Então ele vai reclamar aqui porque eu coloquei colchetes e não chaves. Beleza. E se ele der um erro aqui? Se ele não conseguir fazer essa requisição? Então a gente vai colocar aqui uma vírgula. Eu vou chamar de err. E eu vou chamar aqui uma função anônima, né? Aí a gente vai fazer assim. Nós vamos navegar para aquela tela também. Eu vou pegar o meu router aqui. Vamos navegar para aquela tela. E vamos passar uma mensagem aqui para o usuário. Então vou dar um Ctrl+C aqui também. Só que a mensagem agora vai ser diferente. Eu vou colocar que houve um erro na criação do livro. Então, erro ao criar novo livro. Certo? Tente mais tarde. Beleza. Então aqui você pode pegar essa mensagem que chegou de erro e personalizar ela se você quiser. A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores, mas eu não vou fazer porque não vai ter como o usuário passar, por exemplo, um ID de uma categoria que não existe, porque ele não vai conseguir fazer essa requisição aqui passando o parâmetro aqui na URL. Porque quando ele clicar para criar um novo livro, automaticamente ele já vai pegar o ID dessa categoria para a gente. Então a gente pode voltar aqui no nosso HTML e colocar aqui no nosso botão que quando ele for clicado, então no clique, eu quero que chame o método para mim create. Beleza, vamos salvar e vamos fazer o teste lá então no nosso front-end, ver se ele realmente está dando certo. Então vamos voltar aqui no nosso front-end, vamos aguardar ele recarregar aqui, porque ele está salvando o nosso projeto lá e recarregando. Beleza, pessoal, então atualizou aqui. Eu vou fazer o seguinte, agora vamos tentar criar um novo livro e verificar se ele está realizando o que nós queremos que ele realize. Então eu vou clicar aqui em livros de informática, né? Então aqui na categoria informática eu vou clicar em novo livro, vou colocar aqui o nome teste, vou pôr aqui o nome do autor teste também. Aqui no texto eu vou colocar teste 1, 2, 3, 4, habilitou o botão de criar. Então quando eu clicar aqui ele tem que voltar para outra tela, renderizando já esse novo livro, passando a mensagem que deu tudo certo. Então criar, beleza, livro criado com sucesso, trouxe aqui para a gente já o teste que nós acabamos de criar, o ID dele e os botões aqui. Beleza, então deu tudo certo aqui na criação do nosso livro. Para esta aula era isso que nós queríamos implementar. Nas próximas aulas daremos continuidade no CRUD para a gente finalizar aí o nosso projeto, tá bem? Então nós temos aqui que implementar ainda um edit, um delete e um read para o nosso livro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi uma aula um pouco longa, mas que deu para a gente aprender uns conceitos bem bacanas, né? Então aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!